Boa noite para todo mundo que tá ligado aqui no nosso Apaixonados por Rádio. Boa noite a todos vocês que estão aqui já nos assistindo. Espero que estejam todos me ouvindo bem, né? Baixar só um pouquinho o meu volume aqui, senão já fica alto. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e vambora já sem mais delongas. Legal. Você tava falando que você quer reiniciar a live, alguma coisa assim, ou vamos em frente? Vamos em frente, cara, porque tá limitado 1 hora, né? Se eu ver que tá passando perto de 1 hora, a gente encerra aqui a live e começa outra. Porque ontem eu precisei encerrar. Legal. É que a página é nova, né? Não, beleza. A página é nova, então tá limitado. Fazer o quê, né? Não, beleza. Legal. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, não é? Deixar um abraço e sinceramente te parabenizar pelo trabalho que você vem realizando com Apaixonados por Rádio, né? Só quem é apaixonado por rádio sabe bem do que a gente está falando. Sim. Tá bom? Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Parabéns você, Adriano. Você com certeza foi um dos meus espelhos, porque faz tempo que você tem o Bastidores de Rádio, o Bastidores do Rádio, né? Quanto tempo tem esse site? Olha, eu sou ruim de data, mas se eu não me engano, foi em 2005. Tem uns 17 anos, mais ou menos, esse site. E depois eu posso até contar, já vou contar agora, como que surgiu a ideia do Bastidores do Rádio. Então, na verdade, ele surgiu, eu tinha e-mail de diversos profissionais do rádio. Eu tinha, e-mails diversos. Então ele não começou como um site, ele começou como eu escrevia uma vez por semana informações sobre os bastidores mesmo do rádio e mandava por e-mail para essas pessoas, mas eu não me identificava. Ninguém sabia quem era que estava mandando as informações. Então ali surgiam elogios, surgiam críticas e ninguém sabia. Agora, o meu intuito em não divulgar quem era justamente não para me esconder, mas para não surgir alguém querendo plantar informação, porque você sabe que acontece muito disso, né? A pessoa vai ali no seu ouvido e quer que você divulgue alguma coisa. Não. É aquele negócio do papo dos corredores, você ouviu falar e tal. Então aí você vai dando uma pesquisada e surgindo. Só que para não criar aquele negócio de spam ou mensagens indesejáveis, então eu colocava embaixo do e-mail que eu mandava para todo mundo, né? Eu colocava assim: caso não queira mais receber essa mensagem, é só comunicar que não será mais enviada. E pelo contrário, começaram a surgir: olha, inclui fulano, inclui ciclano e tal. E aí, até que um dia eu criei, né, um e-mail lá, bastidores do rádio, @ alguma coisa, que eu não me lembro, não sei se era IG, ou se era Gmail, não lembro. Até que um dia eu mandei errado, mandei com o meu nome mesmo, né? O meu particular. Aí todo mundo começou a descobrir, mas aí pensa: então é você, que legal e tal. E aí a partir daí criei um site e tal, mas confesso que hoje eu tô meio devagar em atualizar o Bastidores do Rádio. Então, mais uma vez, parabéns aí para Apaixonados por Rádio. Imagina, eu agradeço aí pelas palavras. Você foi um dos espelhos, porque eu acompanho desde 2006, 2007, mais ou menos, o teu trabalho, desde quando eu estava na rádio comunitária na minha cidade. E depois eu fui deixando um pouco, assim, de ver um pouco os bastidores do rádio. E aí eu fui trabalhar lá em Araraquara, na Rádio Morada e na Rádio Cultura. E lá surgiu um fanático seu, fã, que eu acho que você deve saber quem é. Não sei. Quem será, hein? Luiz Fernando chama. Luiz Fernando? Luiz Fernando. Ele é radialista também, hoje é professor também, né? Ele dá curso de rádio no Senac de São Carlos. E ele começou a falar muito desse Adriano Barbieri, Adriano. Eu falei: caramba, não é estranho isso nada. Depois que eu fui reencontrar você novamente, a gente não se falava. Eu não sei se de vez em quando eu pegava na Rádio Capital, você fazia programa de madrugada, né, também? Não. Isso, de madrugada. Eu lembro que tinha até uma sonora de um rádio relógio que você anunciava a hora certa, a cada minuto, se eu não me engano. Pra você ver isso. Pra você ver como eu ouvia mesmo. Então eu comecei a ouvir e tal, aí comecei a te acompanhar mais. E aí foi quando surgiu o Apaixonados por Rádio, isso já antes de eu entrar em Araraquara, em 2010.
né? Então eu falei, puta, eu preciso pegar amizade com essa galera que pega informações e tal. E isso que você falou agora aconteceu recentemente comigo. Na outra página que eu tinha, surgiu uma informação, um cara me chamou lá assim, você quer um furo? Falei, cara, manda B aí, cara. O que é? Ó, vai acontecer isso, isso, isso na próxima segunda. Falei, tá bom. Eu não sei se o pessoal da rádio viu, falou, meu, como é que o cara do Apaixonados por Rádio já tá sabendo, meu? Ninguém falou nada aqui, meu, outras coisas. Não, esse tipo de coisa, lógico, a gente precisa tomar cuidado, porque existem coisas tendenciosas, que às vezes é apenas para dar uma agitada no que está acontecendo no mercado, e tem outras informações que realmente, se a fonte é segura, eu acho que vale a pena, claro, sabendo informar e tal. Mas, cara, é gostoso. É lógico que quando você dá um tipo de informação que pode prejudicar alguém, isso aí realmente... eu seguro muito aqui. É preferível você segurar... é preferível você segurar do que você querer ser o primeiro a informar. Então é coisa que a gente vai aprendendo também com o tempo, né, Adriano? Sim, com certeza. A gente aprende. Sim, a gente vai aprendendo. Mas, assim, graças a Deus eu nunca tive problema de quando os exclusivos. Não, eu tive um problema só, mas isso fui lá no dia seguinte pedir desculpa tal, porque era uma fake news e eu acabei caindo. Né? A gente tá sujeito a isso mesmo. Mas do resto, cara, todas as exclusivas na mosca. E essa daí foi na mosca, porque a fonte era lá de dentro da rádio. Que bom. Que bom, que bom. O que já aconteceu comigo é no caso de venda de emissora e tal, que surge aquela informação, e você tem que ter cuidado para dar esse tipo de informação, porque envolve muitos profissionais que estão trabalhando na emissora, acaba sendo ruim, mas você sempre coloca naquela posição de, está surgindo a informação de que a emissora pode estar sendo negociada e tal, e aí a própria emissora vem e se causou algum problema, ou se for uma inverdade, eles vêm à tona e falam, não, olha, não é bem isso e tal, e depois isso é esclarecido. Então, o bom é você procurar fazer as coisas corretas. Surgiu a informação? Legal, surgiu. É verdade ou não? O tempo vai dizer, mas a informação está ali, e aí a gente vai procurando dar a informação correta com o passar dos dias. Sim, com certeza, né? Que tem muita gente assim, né? Nossa, agora dá a primeira notícia. Cara, todo mundo quer dar notícia primeiro, cara. Todo mundo quer, mas só que se tem um negócio, ver se vai prejudicar, se não vai ferrar com a pessoa, a emissora, enfim, você tem que ter uma certa responsabilidade. Isso é uma coisa que eu sempre tomo cuidado, cara. Então, exceto o ano passado que eu caí numa fake news... Porque a pessoa quis prejudicar a emissora, mas porque estava saindo, e eu caí, né? Então, mas coisas que já foram acertadas, passadas, enfim. E te agradecer, cara, porque pela primeira vez que a gente está se vendo, a gente fala muito, né, por Zap ou pelo Direct, e te agradecer, cara, pelo que você fez comigo no dia que fui hackeado aqui, no último dia 19 de fevereiro, já faz um mês isso, e você foi prontamente generoso comigo. Obrigado, cara, por tudo que você fez aí. Não, que isso. Eu acho que assim, a classe do rádio, e muita gente que está nos acompanhando, acredito que tem muitos radialistas, muitos apaixonados pelo rádio, sabe que infelizmente a classe de radialistas não é tão unida quanto parece. Não é. Né? Eu acho que a gente tem que se unir mais, um procurando ajudar o outro. É lógico que existe concorrência, sim, mas tudo de forma sadia. Procurar citar as fontes, em muitos casos, no caso aqui da mídia impressa ou da mídia virtual, não é? Como a gente está trabalhando. Então, quer dizer, um procurando ajudar o outro, cara, aí o rádio vai crescer cada vez mais. Então, você não tem nada que agradecer, não. Eu é que agradeço aí o seu trabalho mais uma vez e que continue assim, conte comigo. Que isso, imagina, tamo junto aí, xará. Agora então, como a gente já começou bem diferente o papo, vamos começar do começo, como sempre faço nas lives. Como é que foi essa paixão pelo rádio? Começo? Então, é algo que eu digo assim, que é difícil de explicar pelo seguinte, o meu pai já é radialista, né? Então... Desde o início, ele levava a gente para os estúdios,
né? Então, eu acho que surge essa paixão porque é a profissão do seu pai. E aí você vai conhecendo ali a maneira como ele trabalha, vai frequentando o ambiente. Então, desde muito, muito pequeno, já frequentando os estúdios de rádio. Para quem não sabe, o meu pai é radialista das antigas, o nome dele é Altieres Barbiero, passou por diversas emissoras, entre as emissoras Rádio Record, Rádio Globo, Rádio América, Rádio 9 de Julho, emissoras em São Paulo de grande destaque nas décadas de 70 e 80, e fez grande sucesso com um programa chamado A Volta do Sucesso. Uhum. E nesse ano, se ele estivesse apresentando, porque agora ele aposentou, né, devido a problemas de saúde, mas esse ano completaria 50 anos, né, no mês de outubro. Caramba. Dia 2 de outubro completaria 50 anos esse programa. E também uma música que ele gravou, que era uma música declamada, na década de 80, que também acabou fazendo bastante sucesso. É uma música chamada Amar é Viver. Essa música tocou bastante também, depois o pessoal pode até procurar aí os mais novos, a música Amar é Viver, com Altieres Barbiero. É uma música declamada, né, então, até pela profissão, porque antigamente os comunicadores, os radialistas gravavam. Você pega Barros de Alencar, pega Eli Correia, né, e diversos comunicadores sempre iam fazer as suas apresentações em circo, em casas de espetáculo, mas eles tinham que ter alguma coisa preparada para apresentar também ali o artista que... Amar é Viver. É essa aí. É do jeito, meu. É essa mesmo. Quem sabe faz ao vivo, louco, meu. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Se amar é viver. O pessoal escuta inteiro no YouTube lá, senão me cortam. Vamos cobrar direitos autorais. Isso. Exatamente. É um problema que as transmissões, as lives e tal. Mas então, aí então, meu começo no rádio foi assim, mas eu começo assim, profissionalmente, um convite que eu recebi da Sandra Grotti. Foi no ano, se eu não me engano, acho que 1995. A Sandra Grotti me convidou, porque eu estava sempre lá com meu pai, na rádio. Ela me convidou para ser produtor do programa dela, na Rádio América, no ano de 1995. Eu tinha de 14 para 15 anos de idade. Então, assim, para dar um pontapé inicial na carreira, então entre 14 e 15 anos de idade, no ano de 1995, como produtor da Sandra Grotti. Então esse foi o meu começo no rádio. Entendi. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Antônio Viviane, que também sentiu na pele o que é ser hackeado. Um abraço a todos. 2 Adrianos, é muito para minha cabeça. Um abraço para o Viviane, grande Viviane. Que voz, hein? Que voz. E foi o meu primeiro entrevistado aqui, quando eu comecei com as brincadeiras aqui. Legal. Estão falando aqui, sucesso absurdo, Amar é Viver, grande Altieres, Barbiero, linda homenagem. Legal, galera aí, tudo aí. Legal, obrigado. E tirando teu pai, quem foi o teu espelho, assim, no rádio, quando você começou? Ou se espelha até hoje? Olha, então, eu me inspiro muito nesses comunicadores populares, né? Eu gosto muito, a minha referência principal é o meu pai, né? Em outros comunicadores eu gosto muito do Eli Correia, gosto muito do Paulinho Boa Pessoa, né? São comunicadores populares, só que assim, se for falar para você, puxa, uma pessoa que eu ouvia, quem gosta de rádio, por exemplo, você vai para uma cidade do interior, você pega e você começa a corujar o rádio de lá para você ouvir o estilo e tal. Então, o meu estilo é mais característico ao meu pai, mas sempre gostei de ouvir muita gente. Então, por exemplo, repórter policial, Afanásio Jazade era muito bacana, Gil Gomes, só que cada um com a sua característica, né? Aí você pega o Banana, né, no FM,
com os efeitos, a rapidez que se utilizava, mexendo com a imaginação das pessoas. Então, tem tudo isso, né? É difícil assim escolher uma única pessoa, mas existem muitos bons comunicadores, porque o rádio é isso, é mexer com a imaginação, é colocar uma trilha legal para você estar falando, um efeito que faz a diferença. Hoje existe esse lance do rádio com imagem, que no meu ponto de vista é bacana em alguns momentos, em outros, para você mexer com a imagem da pessoa, acaba afetando um pouco, mas eu acho que sendo bem feito, é muito legal, porque todo mundo tem curiosidade na hora de uma entrevista, de ver aí esse bate-papo, ou ver um pouco ali do comunicador dentro do estúdio trabalhando. É mais ou menos isso. Agora, você falou aí do rádio e tal, como é que você está vendo aí, vamos dizer, entre aspas, o fim do AM? Você acha que deveria ter o AM digital, virar FM mesmo? Como é que você vê? Então, eu acho que assim, a qualidade do som é que precisa ser discutida. Não importa se é AM ou FM, porque no meu ponto de vista, entre AM e FM é apenas uma denominação a hora que você vai mudar ali no botãozinho do rádio. Mas você pegar as programações de um rádio AM bem feito e melhorar a qualidade dele, porque hoje, na verdade, a verdade é que o rádio AM parou no tempo, na minha opinião. Parou em termos de som, em termos de programação, e o FM faz hoje o que o AM fazia antigamente, bate-papo com o ouvinte, toca música, onde você conhece os comunicadores do FM, antigamente você não conhecia, era mais raro. Então hoje o FM se popularizou, pela qualidade do som, que é tudo, não é? Rádio é som, televisão, imagem. Então se você não melhorar a qualidade do seu som, como é que você vai fazer? Então as novas gerações vieram, mas, poxa, aqui tá ruim esse som, você muda. Né? Então, quer dizer, independente de AM ou FM, se você levar uma programação mais popular, cara de AM pro FM, eu não vejo diferença nenhuma. Então, acabando o AM, só vai acabar a denominação de um botão no rádio, mas você levando essa programação, seja em AM ou FM, vai perdurar se for bem feita. É pelo menos a minha opinião. Agora, porque tem muita gente, só para finalizar, tem muita gente que fala assim, a gente vai mudar pro FM. E aí muda toda a característica da rádio. E aí você já tem um certo tipo de ouvinte. Aí você vai pro FM para concorrer com emissoras que já estão lá em primeiro, segundo lugar. Aí você muda totalmente a sua programação, você perde aqueles ouvintes que você tinha e não vai conquistar outros ouvintes. Então tem que se adaptar pro FM, tudo bem, vamos mudar de forma sutil, mas não terminar de vez com a característica que a sua emissora já tem. E muita gente está fazendo o contrário. Estamos indo para o FM, pega e muda totalmente a programação do dia para a noite, e é um erro muito grande. É onde estão pecando mesmo, né? Uma virando AM, do AM virando FM, aí vira a rede, aí manda todo mundo embora e tá tudo resolvido, né? Tá assim o pensamento de alguns. É uma pena. Verdade. Vânia Caniato, se eu não estou lendo errado aqui, eu me apaixonei pelo rádio AM ouvindo o Adriano na Rádio Capital. A Vânia, você sabe que eu de madrugada, aos finais de semana, eu tinha um campeonato de piadas lá, e não tinha nada combinado. O ouvinte ligava, contava piada, e eu levava, às vezes, pessoas lá, ouvintes, para serem jurados. Enfim, e a Vânia participava contando piadas, já chegou aí lá no programa de madrugada para ser jurada também, então era uma interação muito legal com os ouvintes. Então um beijo para a Vânia. E obrigado, viu, Vânia, pelo carinho. Legal. E qual foi o momento mais marcante, Xará, que você teve no rádio? Eu acho que existem vários momentos. Eu acho que de apresentar o programa ao lado do meu pai. Marcante. Eu me lembro, assim, agora de você me perguntar, me lembro ainda nessa fase aí de 14 para 15 anos de idade, na Rádio América. O meu pai apresentando o programa e eu na mesa de som, não é? Fazendo algumas passagens de música. Então isso agora que você me perguntou, eu me lembrei agora perfeitamente, assim,
de fazer um pouco da mesa de som para ele, né? E ele também do outro lado falou, puxa vida, jamais pensei que meu filho ia, né, fazer aqui um pouco do programa ou estar na mesa de som. E hoje, não é hoje, até como forma de homenagem, estou apresentando o programa A Volta do Sucesso para dar essa continuidade a esse programa que foi tão marcante e importante na minha vida, porque o rádio deu tudo o que nós temos, né? Para o meu pai, para a minha família de uma maneira geral. Então, essa retribuição e o carinho com os ouvintes, eu fiz questão de dar essa continuidade, apresentando o programa A Volta do Sucesso, hoje, né, todos os sábados, na Rádio Nova Morada, que veio com essa proposta de resgatar o rádio AM. Então, deixa eu aproveitar e já fazer a propaganda. Faz o jabá. Já faz o jabá. Todo sábado, das 6 às 9 da manhã, na Rádio Nova Morada. É a antiga Rádio Mulher, né? Rádio Mulher de São Paulo. E a família é da região aí de Araraquara. Sim, né? mesmo, família Montoro. Isso. Então, mais uma vez, o convite à Volta do Sucesso, das 6 às 9 da manhã, na Rádio Nova Morada, em São Paulo, mas, lógico, pela internet hoje o pessoal consegue sintonizar. Programa Volta do Sucesso, todo sábado, das 6 às 9 da manhã. E você estava aqui na região, né, cara? Você estava aqui pro interiorzão cobrindo férias, né? Então, eu moro na região de Bauru, eu estou morando em Piratininga. Piratininga, que é aqui encostadinho a Bauru. E aí fiz férias na Nativa, né? Fiz janeiro, fevereiro na Nativa. E agora faço daqui, faço ao vivo daqui, montei um estúdio, então aqui dá até para ver. Aqui, ó, tem uma fita de rolo aqui que eu... né? Justamente porque eu peguei um arquivo muito grande do meu pai de entrevistas. Então eu estou digitalizando tudo isso. Já peguei entrevista com Barros de Alencar. Recentemente passei uma entrevista com a cantora Diana, daquela música Por Que Brigamos. Próximo final de semana, se eu não me engano, vai ser Odair José. Opa. Então são entrevistas lá dos anos 80. Então, aí tive que trazer aqui essa fita de rolo aqui para poder digitalizar tudo isso. E aqui eu tenho algumas relíquias aproveitando também. Ó, esse aqui é um troféu. O troféu Manuel de Nóbrega. Aqui tem a foto do Manuel de Nóbrega, que era um troféu que era concedido aos radialistas. É de 1976. Troféu aos comunicadores do rádio. Então esse aqui meu pai deixou comigo, falou, leva para lá. Então tá guardado aqui, muito ó, bem. de 1976. É mais uma relíquia aqui para a gente guardar e fazer. Então estou morando aqui na região de Bauru, né, Piratininga, e apresento ao vivo o programa, eu envio daqui ao vivo lá para a Rádio Nova Morada. Graças a Deus está dando tudo certo e espero que cada vez mais audiência, para o pessoal conhecer mais a Rádio Nova Morada, que veio com essa nova proposta. Que legal. Então, você faz o programa da Nova Morada, daí da sua casa, é esse programa que você faz? Exatamente. Aí durante a semana você não faz rádio, Xará? Por enquanto não, estou esperando convites, viu? Mas agora eu tenho uma proposta, mas isso é coisa pessoal mesmo. Até esses dias perguntei na internet aí para o pessoal qual seria o melhor horário para o pessoal que está acompanhando um programa pela internet e tal. Muita gente citou até esse período da noite para estar acompanhando. Então eu vou fazer alguns testes porque, infelizmente, a gente barra nos direitos autorais, né? Então, eu vou fazer alguns testes para ver como é que vai funcionar isso aí, mas a minha ideia é fazer algo independente. O pessoal vai... Porque é isso que o rádio, no caso o AM, e o pessoal gosta. Essa interação, recordar, contar alguma coisa. É o rádio sendo rádio, né? Sim, com certeza. E teve algum momento assim no caminho assim que você estava fazendo rádio, que você pensou em falar, vou parar de fazer rádio, vou desistir? Teve. Porque você sabe que as decepções são muito grandes, não é? Às vezes a gente... Eu mesmo trabalhei 6 anos de madrugada. E é difícil você trabalhar. Eu gostava porque, não tem ninguém para te encher o saco na rádio. Eu adorava também. Então, assim, você tem a liberdade de estar fazendo várias coisas. Só que, assim,
não profissionalmente, eu digo no pessoal, acaba sendo ruim, porque enquanto está todo mundo acordado, durante o dia você está dormindo. Então, modificou toda uma rotina. E meus filhos nasceram, eu tenho um casal, né, tem a Giovana, que hoje está com 14 anos, e tem o Rafael com 12. Então, eles vieram justamente nesse período que eu estava trabalhando de madrugada. Então, quer dizer, você precisava dar uma atenção, né, fazer algumas coisas, e aí final de semana, vai passear. Não dá, porque eu trabalhava de segunda a sábado, e no sábado era o meu único descanso, não é? Ali do sábado para domingo, mas domingo eu já tinha que sair de casa, porque é domingo para segunda. Então praticamente você não tem folga. Então foi assim muito desgastante. Mas, cara, foi muito legal ter trabalhado na capital nas madrugadas. Mas já teve nesse momento aí que eu falei, gente, eu preciso dar um basta aqui, porque infelizmente a minha saúde não tá legal. Eu preciso dar uma parada. Então, nesse momento, na época, lá na Rádio Capital, eu resolvi dar uma parada realmente para refletir sobre tudo o que acontecia. E não é fácil. Bom, você sabe disso, né? E outra, a gente trabalha, faz isso, faz aquilo e tal, e nem sempre é valorizado. É claro que a gente trabalha no rádio porque gosta. Sim. Mas existem momentos que às vezes a gente se decepciona, mas o amor sempre fala mais alto, né? Sim, com certeza. Eu tô 8 meses parado, pra você ter uma ideia, né? Mas eu não paro, cara. Eu tenho isso aqui, esse aqui é o meu xodó. Eu tô fazendo hoje essas lives, inclusive essa é a de 132, a live que eu tô fazendo, né? Já contando com a outra página que eu já consegui salvar depois de tudo que aconteceu. E é uma paixão, cara. Isso aqui é uma paixão. Isso aqui é difícil eu sair dessa. Eu tô assim, um pouco desiludido com o rádio, mas é difícil eu sair disso aqui, bicho. Não adianta. Prova que você é um apaixonado por rádio. Pois é, cara. Isso aqui eu não desisto, cara. Isso aqui, meu rádio é minha vida, minha paixão, e vou continuar nela, cara. Vamos ver qual. É isso aí. Tem gente que fala o seguinte, né? Em todas as profissões, faça aquilo que você gosta. Porque, claro, dinheiro é consequência. A tendência é ninguém vive sem o dinheiro, tal, que é pra gente se sustentar. Mas se pelo menos em determinado momento você não estiver ganhando nada, pelo menos você está levantando, está despertando, mas está fazendo aquilo que você gosta. Então, exato. Eu sei que tem muita gente que de repente vai falar, eu prefiro acordar sem gostar, mas tá ganhando dinheiro. Mas a gente sabe que é da boca para fora. Trabalhar sem estar fazendo algo que dê prazer é difícil. Vai durante pouco tempo e depois a pessoa não dá continuidade. Exatamente. Futuro do rádio no Brasil, como é que você enxerga daqui para frente? Então, assim, que o problema não é de agora, já vem de certo tempo, é que muita gente que está tomando conta do rádio não entende nada da comunicação ou não entende nada do rádio. Agora, uma coisa é você não entender, porque não é mal nenhum, e outra coisa é você não entender, mas procurar, entender, pelo menos, colocar pessoas aí que entendam e procurar também entender do negócio, né? Vamos supor que, o Adriano do Apaixonados por Rádio, não quero mais saber de rádio, eu vou montar uma churrascaria. Se você não se aprofundar sobre o seu ramo, o que vai acontecer? Não vai dar certo. Então é isso que tem que acontecer com o meio de comunicação. Olha, eu não entendo, mas vou procurar estudar sobre o assunto e vou colocar pessoas no métier. Então, o futuro do rádio depende de pessoas mais gabaritadas, pessoas que entendam mais e façam as coisas fluir. Porque ninguém é dono da verdade. Mesmo as pessoas que já têm aí anos e anos de experiência, de repente o rumo é outro hoje em dia, porque as coisas hoje mudam do dia para a noite. Mas você, pelo menos, procurar acertar e fazer algumas modificações dentro de um contexto, é o que vale. Então, só que muita gente, infelizmente, não está nem aí. Não tem que ser assim, pronto e acabou. E não é bem assim. A gente sabe que o rádio tem que mudar aos poucos para sentir o que o ouvinte é que manda. É o nosso
filtro é o ouvinte. Então você tem que procurar fazer pesquisas de mercado. O que o ouvinte hoje está ouvindo? O que a gente pode fazer para trazer anunciantes? Então, quer dizer, acho que tem que ter pé no chão e pessoas gabaritadas para dar continuidade. Aí sim eu vejo o futuro do rádio. Essa história, viu, Adriano, de que o rádio vai morrer. Não, cada vez ele vai se renovando. Eu vejo por esse lado, não sei o seu ponto de vista sobre isso. Também vejo por esse lado também. Você falou disso aí de churrascaria e tal, foi quase isso que aconteceu aqui com um radialista aqui na região. A pessoa já aposentou, resolveu abrir um restaurante. Não foi pra frente. Não foi. Ainda para ajudar, afundou o chão da pessoa ainda, de onde ela montou. Então ela teve que fechar o restaurante, mandar acertar as contas com os funcionários e ainda consertar o buraco do restaurante. Então, dureza, hein? Que dureza! Dureza, cara. O Marcelo Lopes está falando aqui, monta uma rádio na internet, a volta do sucesso para nós ouvir. Aí, ó, legal. Então, tô pensando, tô estudando aí o que eu vou fazer pra gente poder justamente isso mesmo, de recordar, porque hoje a verdade é o seguinte, eu quero ouvir tal música, hoje você vai na internet, você ouve o que você quiser, mas é diferente quando você pede, a pessoa manda um alô, a pessoa gosta de ouvir o nome dela, você manda um recado, diferente do que de repente numa FM a pessoa pede uma música, vai pra fulano de tal e pronto, e acabou, coisa muito rápida. Não. A diferença do AM para o FM é justamente essa, de você procurar cativar mais o ouvinte, que é o dono da sua audiência. E outra, voltando àquele papo da madrugada, né? O cara que está te ouvindo de madrugada, ele está prestando atenção, porque ou ele está trabalhando porque é porteiro, é um segurança, ou teve insônia e perdeu o sono e está ali te ouvindo. Diferente durante o dia, que a pessoa está fazendo uma coisa ou outra, de repente, em determinado momento, o que ele falou mesmo? Não, madrugada o cara tá te ouvindo ali, então o papo é diferente, é outra pegada. Outra pegada, né? E você acha que falta conteúdo no rádio brasileiro, Adriano? Não, eu assim, acho que não. Acho que tem muita coisa boa, sinceramente. Eu acho que não falta conteúdo. Eu acho que o que falta, na verdade, em determinadas emissoras ou em determinados momentos, falta alguma coisa. Mas tem muita coisa legal, muita coisa bacana, entretenimento, informação, prêmios. Eu acho que tem para todos os gostos. Eu acho que conteúdo não falta não, até em relação às emissoras jornalísticas. Existem, por exemplo, falta de conteúdo quando alguém se propõe a fazer alguma coisa e não está preparado para fazer aquilo que se propôs. Aí pode ser que em determinado momento falte alguma coisa. Uhum. Mas eu acho que não. Eu acho que tem aí para tem muita gente boa no mercado, muitos comunicadores excelentes. Já foi aquela fase de ter vozeirão para se falar em rádio e tal. Hoje não. Hoje é um negócio mais falado, mais o bate-papo. Então, em relação ao conteúdo, eu acho que não. Eu não sei se você concorda ou não, acho que se o rádio, a tendência do rádio, se já não é presente, de ser mais falado do que musical? Eu acho que sim. É que, na verdade, aí vai muito do estilo de programação, mas eu acho que hoje é cada vez mais um pouco falado, porque é aquilo que eu citava agora há pouco. Você quer ouvir uma música, você pega e vai aí nos aplicativos, Spotify, YouTube, enfim. Você ouve a hora que você quiser. Só que em determinados momentos, vamos supor, você está no comércio, nem todo mundo tem aí uma assinatura de um Spotify ou algo nesse sentido, mas consegue ouvir a sua musiquinha. Mas de repente deixa no rádio lá, então você ter informação, uma prestação de serviço, mas tocar música também, é legal, entendeu? Por isso que hoje a tendência, no meu ponto de vista, que já acontece há muito tempo, são as emissoras segmentadas. Uhum. Uma emissora só sertanejo, outra emissora só jornalística,
uma emissora só samba e pagode. Então, a tendência hoje tem muito disso, né, das emissoras segmentadas. Uma emissora que abrange tudo, são poucas as que fazem isso. Então, eu acho que no lance de ser uma emissora segmentada, hoje muitas fazem isso. Ah, hoje eu quero ouvir só samba. Você vai, você já sabe a rádio que está tocando só samba. Aí, eu quero ouvir uma notícia, eu vou procurar a emissora X. Então, eu acho que está muito por esse lado. O pessoal está falando aqui, o Batista dos Santos, é muito bom ouvir o locutor falando o nome do ouvinte no ar. Isso não tem preço. Então. Pepeu Cardoso, ligados aqui na Jovem Pan Floripa, na Jovem Pan News de Floripa. Beleza, hein? Abraço aí a todos. Ainda dá tempo de ouvir música no rádio. Tem o pessoal aqui, Rádio Ponce TV, sim, por isso temos a nossa rádio. Deixa eu ver mais aqui, nossa abrangente é tudo, a nossa abrange tudo. Beleza, legal, bacana aí o pessoal participando aqui no nossa live aqui do Apaixonados por Rádio. E para quem está chegando agora, Adriano, pegou o sol, acho que não deve ter pegado o comecinho aqui, de como foi criado aí os bastidores do site, os bastidores do rádio. Então, foi assim, até no momento que eu estava, puxa, eu queria informar o pessoal, mas não queria que ninguém soubesse que fosse eu. Aí eu criei um e-mail, né, bastidores do rádio, @ alguma coisa, e como eu tinha o e-mail de várias emissoras de rádio, de comunicadores, eu comecei a postar, né, as mensagens. Mandava lá de 30 em 30, né, a mesma mensagem, uma vez por semana. E coloquei lá embaixo, assim, dos e-mails, coloquei assim, caso não queira receber mais a mensagem, avise que as mensagens serão excluídas e tal. Mas não, começou a ter o efeito contrário, né? As pessoas começaram inclui fulano, ciclano. Aí as próprias pessoas encaminhavam tal. Porque era também uma época, isso foi em 1995, que já tinha internet, mas, perdão, 2005, né? Foi em 2005. Eu acho que eu recebi esses e-mails, viu? Tô tentando lembrar que eu acho que eu recebi esses e-mails. Pode ser. Pode ser, era muita gente, que depois eu comecei a não dar conta mais, e aí eu falei, puxa, eu preciso criar um site, aí fui atrás desses sites já prontos, né, e tal, e aí foi a partir daí que surgiu então o site mesmo, o domínio bastidoresdoradio.com, mas antes até então era só por e-mail, então foi assim, e eu não revelava quem é que mandava as mensagens. Né? Colocava lá só bastidores do rádio. Era só. Eu acho que eu recebia. Até que um dia eu mandei a mensagem errada e aí foi com o meu nome mesmo. E aí não teve jeito. Mas aí, a partir daí, assumi, não teve problema nenhum. Mas sempre procurando informar de forma correta, sem prejudicar ninguém, informando, trazendo informação, bastidores. O próprio nome já diz, né? O que rolava, as informações que rolavam nos bastidores, era o que eu procurava divulgar. Então foi assim que surgiu. Legal. Vânia tá falando aqui, eu amava o karaokê das madrugadas, era bom demais. Tinha também karaokê, tinha aquela história, não é? Na madrugada você tinha liberdade, graças a Deus na Rádio Capital eu tinha essa liberdade. E acabei apresentando o programa lá também, assim, meio que sem querer, na Rádio Capital. Porque eu fui contratado lá para ser repórter nas madrugadas, trazendo informação policial no programa do Fernando Gasparetto. Só que aí o Fernando Gasparetto, ele acabou sendo contratado pela Tropical FM. Uhum. E na Tropical, ele já tinha que sair do programa e já correr para a Tropical, ficou meio corrido para ele. E aí ele acabou pedindo demissão, falou, infelizmente não dá para conciliar as duas por causa de horário e tal. Ele optou em ficar na Tropical. E aí, fala, puxa, o que nós vamos fazer então na madrugada? Fala, Adriano, vai apresentando aí para ver o que a gente faz, né? O que a gente faz. E foram 6 anos apresentando aí o programa. Que legal. Aí o Pel tá falando aqui, Bastidores do Rádio, é um sucesso, tem um amigo do Rio de Janeiro que acompanha, que aliás a gente tem até um colega lá do Rio de Janeiro também, que também mexe com
Só que aí ele mexe rádio e televisão, os bastidores, né? Ele já deixa para os dois lados, né? Tenho um pouco no rádio e já tenho muitas histórias. Mari Chaves, locutora. Mari Chaves, tá aqui, a Aninha aqui de São Carlos, a Aninha da Clube FM aqui de São Carlos, beijo Aninha. Legal. E pra gente finalizar a nossa live, que já tá quase 1 hora, né? Aliás, 50 minutos, na verdade. Essa galera nova aí que tá chegando no rádio, qual dica que você daria pra essa galera que tá chegando agora no rádio aqui, ó? Dica que você deixava? Então, eu acho assim, a pessoa tem que gostar de ouvir rádio, procurar ouvir aqueles comunicadores que ela se simpatiza, não é? No começo a gente se inspira muito em determinadas pessoas até achar o seu verdadeiro eu, né? Até você ser você mesmo. Então, ouvir muito rádio é legal, aquela trilha que vai de fundo, que faz a diferença. Quando tiver dúvida, perguntar, não ter medo e não procurar ser outra pessoa quem vai pro ar. Você tem que ser você. Não adianta você querer fazer tipo, não. Tem que ser você. E procurar ser o mais verdadeiro possível. Claro que nem tanto também, porque senão, né, já viu, né? Isso é verdade. Fazer curso é interessante. Viu, Aninha? Né? Porque você aprende. A Aninha que está acompanhando aqui. Procurar fazer curso é legal. Cara, é difícil você falar. Eu acho que você estudar, procurar cada vez mais saber, conversar com comunicadores. Puxa, tô com dúvida em tal coisa. Cara, perguntar, quem tem boca vai a Roma. Então, meter as caras, ir treinando, gravar e se ouvir no começo é muito legal. Até hoje, às vezes eu faço, puxa, não ficou legal, deixa eu ouvir de novo. Porque você está sempre aprendendo todo dia. Não tem aquele que fala assim, eu sou melhor, eu sei tudo. Não, todo dia você está aprendendo. Tem pessoa que às vezes é mais nova, vai pro ar, faz um negócio que às vezes meio sem querer, mas fica legal, você fala, puxa, olha aí que legal, gostei disso aí. Entendeu? Então acho que é vivendo e aprendendo sempre. E fazer as coisas com o coração sempre. É isso aí. Deixa eu ver as últimas mensagens aqui. A Aninha tá falando aqui, terrível a minha primeira gravação. Olha, eu tenho um pavor de escutar a minha primeira voz mesmo. Concordo, viu, Aninha? Eu tenho um pavor de escutar. Meu pai fez questão de gravar, sem eu saber. Você sabe, ó, só pra nesse assunto ainda, eu tinha fitas que eu gravava quando eu tinha 7 anos de idade, eu morei em Presidente Prudente. E aí lá eu participava de programas, tal. Só que eu ia lá na emissora e fazia vinhetas ao vivo. Aí depois eu comecei a fazer algumas propagandas. Então tinha lá uma avenida, tem ainda a avenida, que é a Avenida Coronel Marcondes. E para você abreviar, né, o Coronel é CEL, né, CEL, né, CEL, que era Coronel, abreviando. Quando eu ia ler, eu lia Avenida Celso Marcondes, e não era Coronel Marcondes. E aí eu gravei aquilo, deixei gravado. Só que eu, na época, 7 anos de idade, quando eu ouvi, eu falei, eu vou apagar tudo isso aqui, porque, não quero isso aqui não. Hoje eu me arrependo profundamente de ter apagado essa fita, porque hoje eu ia gostar muito de me ouvir minha voz daquela época, mesmo falando errado, mas na época eu achei um absurdo. Então, quer dizer, são coisas... E com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo. Não, meu pai gravou, era 2002, 2003. A minha voz estava mais ou menos assim. Então, meu, que vergonha, cara. Já me falaram pra eu soltar como TBT aqui. Falei, mas nunca que eu vou fazer isso, cara. Não, deixa na fita cassete, guardado, bonitinho. Ninguém vai ralar a mão, cara. Não, tá ficando louco, rapaz. Mas deixa guardado, não apaga não. Não, tá na fita cassete aqui. Não vou apagar de jeito nenhum, não. A Vânia tá falando aqui, parabéns ao Meia Live. Linda live, parabéns aos Adrianos. Obrigado. Amém. Xará, obrigado pela participação na nossa live aqui. Obrigado pelo apoio de sempre. Uma grande amizade. A gente é, entre aspas, concorrente, mas temos uma amizade. Não tem
fugiu a palavra agora aqui, mas não tem rivalidade, né? Vamos dizer assim. Isso. Não, eu acho que assim, quanto mais informações do rádio a gente puder divulgar, melhor. E mais uma vez, parabéns. Primeiro quero agradecer aqui o convite, não é? Do Apaixonados por Rádio, porque somos todos apaixonados por rádio, sem dúvida. E quanto mais bastidores a gente souber, melhor. Então, conte sempre comigo, que você continue esse trabalho bacana, porque também mostra o trabalho das pessoas em todo o Brasil, que o pessoal vai... Hoje é diferente, na minha época não tinha isso da pessoa te marcar e você conseguir, né, saber e ter conhecimento do que as pessoas... Antigamente você tinha que procurar saber o que rolava, então por isso que eu me concentrei mais no eixo Rio-São Paulo. Eu também. Era difícil você ter informações de fora. Hoje não, a tecnologia proporciona isso, tem muita gente boa espalhada por todo o Brasil, então parabéns. Muita gente de criatividade fazendo aí esses memes, que é muito legal. Então, parabéns aí pelo trabalho e mais uma vez, muito obrigado, conte sempre comigo. E aí, se você estiver na capital, estiver passando aqui na região de Araraquara, São Carlos aqui, tô por aqui, cara, só dá um oi aqui. Não, beleza. Qualquer hora eu mando uma mensagem aí, a gente vai tomar um café. Opa, e tem que ser da minha cidade aqui, que é boa. Legal. Valeu, Xará, obrigado aí pela participação, cara, sucesso. Valeu, obrigado aí a todo mundo aí que acompanhou a live. Valeu, gente, tchau, tchau.